Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bem, vamos começar então nosso semestre para trabalhar essa disciplina de análise das demonstrações contábeis. Demonstrações contábeis, vocês já estudaram em outras disciplinas. A gente vai olhar com carinho para cada uma delas novamente, mas a gente vai, na verdade, trabalhar mais com a análise, tentando interpretar as informações que tem ali naquelas demonstrações e para a gente poder tomar decisões corretas e tempestivas. Ok? O objetivo da nossa aula de hoje é nos concentrarmos, então, em conceituar o que faz parte essa análise, essa disciplina, e também quais são as aplicações práticas de nós conhecermos o tema de análise, ok? Esse tema, ele é um tema bastante do nosso cotidiano, pois se todos nós assistimos televisão, se vocês olharem lá, está passando várias vezes uma propaganda do Luciano Huck falando de uma empresa chamada XP. Não vou fazer marketing com ela porque vocês sabem que ela é da concorrência, eu não gosto muito, mas o Luciano Huck então fica falando lá, olha, vocês têm que colocar em seu dinheiro, vocês têm que aplicar o dinheiro, tirar da poupança e colocar em algum lugar mais rentável e tudo mais. Mas por qual é o pano de fundo que traz e justifica essa afirmação, então, da nossa propaganda, ok? Nós vamos estudar essa questão também. Então vamos lá. A análise de demonstrações contábeis nada mais é do que o processo de reflexão das informações que constam, então, nos demonstrativos contábeis. Nós nos depararmos com os demonstrativos, com os relatórios que nós temos da nossa empresa e tentarmos, então, fazer uma reflexão, uma avaliação daqueles números, para ver o que eles traduzem do nosso dia a dia. É através dessa reflexão que nós vamos poder tomar diversas decisões. Quando eu digo eu digo de duas formas. Nós vamos subdividir de forma bem simples nesse início de duas formas. A primeira, nós como nós de dentro da empresa, para nós podermos avaliar em que caminho nós vamos seguir. E também a palavra nós, o público externo, aquele que está fora da nossa empresa, para saber se ele vai colocar o seu dinheiro, se ele vai investir, então, através de um mercado financeiro na nossa empresa. Aí, a título só de visualização, eu trouxe um dos demonstrativos e talvez o mais cotidiano, o que a gente vai se debruçar mais sobre ele, que é o balanço financeiro, onde nós temos ali ativo, passivo e patrimônio líquido. E a gente vai visualizar conta por conta e nós vamos fazer então uma análise destes demonstrativos. Os demonstrativos, a gente precisa ter bem claro o seu processo de construção. Porque se a gente quer analisar determinado item, a gente tem que saber de onde que ele surgiu. Então nós temos que conhecer e rememorar de outras disciplinas essa sequência do processo de criação da informação contábil. Então lá, qualquer fato econômico financeiro que acontece dentro da empresa, ele é relatado através de um relatório. Então, se eu vendo então mercadorias para o meu cliente, esse fato contábil, econômico, financeiro, ele tem que ser descrito de alguma forma numérica. E isso vai compor, por fim, lá no nosso balanço patrimonial. Eu falei também sobre o mercado financeiro. Mercado financeiro nada mais é do que aquele centro de... um centro de atividades onde as pessoas ali, elas vão se encontrar. Se a gente pensar de uma forma simples, a gente pode trazer o mercado financeiro como sendo uma imobiliária.
E por isso ele chama mercado mobiliário, porque ele é bem similar. O que uma imobiliária faz? Ela faz um cadastro dos vendedores, dos imóveis que as pessoas estão dispostas a alienar, a vender. Então, ela traz para os vendedores o encontro de alguns compradores. Então, a imobiliária, ela une os dois lados. E o mercado financeiro, o mercado de valores mobiliários, também é essa junção, onde vai reunir pessoas que querem comprar e pessoas que querem vender. Ok? Mas e o nosso tema, nossa análise de demonstrações? Onde se encaixa essa questão? Exatamente essa. Se lá na frente nós vamos perceber que o mais importante da análise financeira é quando as empresas, então, publicam seus relatórios e, por fim, os analistas, então, tentam interpretar aqueles dados para pessoas como você e eu podermos colocar o nosso dinheiro lá, para que a gente possa rentabilizar o nosso dinheiro, ok? E os analistas cotidianamente vão formular uma base de informações para você decidir colocar o seu dinheiro ou não nesta empresa. E isto acontece mediante a análise dos demonstrativos dos relatórios financeiros dessas empresas. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Petrobras, uma empresa grande que teve, num passado recente, escândalos de corrupção que fizeram com que seus ativos tivessem uma queda e muitos investidores retiraram seus montantes ali de dinheiro desta empresa. Ou seja, eles colocaram de volta no mercado essas ações e se desfizeram dessas ações por um valor não tão atrativo para eles. Agora nós temos um cenário político diferente no nosso país e uma circulação de um tanto quanto subjetiva de privatização dessa empresa. O que faz com que o mercado financeiro volte a entender que é rentável você colocar esse dinheiro, colocar o seu dinheiro lá novamente. Por quê? Porque vai tendo uma valorização. Isto da parte subjetiva. Da parte objetiva. Se você pegar o balanço da Petrobras, seus demonstrativos financeiros, você vai perceber que a Petrobras voltou a ter lucro, uma lucratividade um tanto quanto considerável. Para a gente poder seguir para o final aqui e entender esse processo de construção, de estruturação da análise financeira. Primeiro, a gente vai receber relatórios prontos. Não é da nossa disciplina a realização e construção desses relatórios. Isso vai ficar por conta de outras disciplinas, co-irmãs aí. Nós vamos tomar então esses relatórios prontos e tentar colocar mais prática no negócio e pegar relatórios de empresas reais para que a gente possa trabalhar, ok? Dessa forma nós vamos olhar através desses 4 pilares para esse relatório de forma mais introdutória. Como que eles agiram, qual foi o planejamento, a execução e, por fim, nós vamos checar estes relatórios. Então, nós vamos tentar circular, percorrer esse ciclo dentro dos relatórios. Verificar como se foi feito, como se foi planejado, como foi executado e, por fim, fazer a checagem destes documentos. Ok, para a próxima aula, a gente vai continuar o estudo dessas análises. E a gente já vai aprender vai pegar um relatório, o balanço. E nós vamos aprender a fazer uma análise chamada análise vertical destes demonstrativos. Por hora, eu quero esclarecer alguma dúvida que vocês tenham. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não tendo nenhuma dúvida? Até a próxima aula. Entre os mortos e feridos, salvaram-se todos. Boa noite.